professor da UF e tem uma ligação com a UF muito grande. Eu estudei na UF, fui aluno da UF, e em 1968, vestibular para a UF. Depois comecei como professor em 1974. Quer dizer, época que muitos de vocês aqui não eram nem nascidos ainda. Esse período todo que eu estava com a UF. Comecei num sistema que ninguém conhece hoje. Professor, 12 horas. Professor, 12 horas. Vim só da aula trabalhando. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre o Polo Universitário de Volta Redonda, do ponto de vista das relações interpessoais, e eu, claro, vou falar das relações do ponto de vista da gestão. O que é conveniente nesse momento, né? E eu vou, em alguns momentos, colocar um pouquinho de teoria, porque vários de vocês aqui estarão, a universidade está crescendo muito, está havendo toda uma reestruturação da universidade, e provavelmente alguns de vocês vão ter desafios de assumirem chefias e tal, então é bom a gente mostrar um pouquinho de teoria também. Eu queria agradecer essa oportunidade, eu estou muito satisfeito de poder mostrar isso, e dar os parabéns à Superintendência de Recursos Humanos, porque nesse momento que a universidade está sofrendo modificações administrativas, vocês estão entrando com um processo de planejamento estratégico muito bem delineado. Eu conversei com as meninas lá e vi que está muito bem organizado, com muita participação, e eu tenho certeza que vai ser uma grande contribuição para a universidade. Também gostei muito que nós temos um caso, né, fazemos um estudo de caso, de um caso da nossa própria instituição. Porque, em geral, a gente pega casos externos e que não tem muita ligação com as pessoas que estão participando. Aqui, no nosso caso, nós estamos vendo um estudo de caso da UF, em Volta Redonda. Quer dizer, uma estrutura que vocês podem ir lá visitar, ver o que é, ver como é. Todos vocês têm uma interação muito grande, é uma parte da nossa universidade, e é bom a gente falar um pouquinho, entender um pouquinho como é que foi esse crescimento da UF nos últimos, da UF lá em Volta Redonda, na verdade nos últimos 2 anos, nos últimos meses. Bom, então vamos. Antes, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a evolução, a visão geral, a evolução da sociedade tecnológica. Esse slide aí mostra como a sociedade evoluiu no último século, nesse último século. Foi a partir de 1900 que começou a era industrial clássica, na qual as pessoas, os seres humanos, passaram a ter o apoio de máquinas para desenvolverem suas atividades. Então eles tinham mais que aprender a trabalhar com essas máquinas e não ter que fazer aquele trabalho braçal. As máquinas eram um grande apoio. Só que isso não era muito estudado, aquilo era uma novidade e levou 50 anos sem estudos teóricos, estudos profundos sobre isso, muito poucos estudos. A partir da metade do século, a partir de 1950 até o ano 2000, tornou-se uma área industrial neoclássica, ou seja, passamos a estudar essas questões, a estudar como é o trabalho, como é que a humanidade se desenvolve através de empresas, como é que essas empresas são estruturadas, empresas públicas, empresas privadas, como é que isso evoluiu. E a partir do ano 2000, a coisa muda completamente, é a partir do ano, mas ao longo desse período. Por quê? Porque nós temos agora o que vem a ser a área do conhecimento. Nós temos uma quantidade enorme de máquinas e técnicas que nos ajudam a ser organizados. E a parte da organização, da estruturação das empresas, sejam elas privadas ou públicas, passa a ser muito importante. As pessoas que trabalham na própria universidade há mais tempo lembram como era o trabalho que a gente fazia. Quando o Centro Tecnológico trabalhava comigo, era um tipo de trabalho sem nenhum apoio de computador, não tinha computador. Né? Hoje, nós não conseguiríamos trabalhar sem essas máquinas maravilhosas. E nós precisamos, então, investir nos servidores, nos funcionários de modo geral, muito mais no conhecimento do que na atividade. O percentual de esforço que nós fazemos para treinar as pessoas é treinar no processo de conhecimento. Então, esse seminário que vocês estão fazendo, o que nós estamos fazendo aqui? Adquirindo mais conhecimento. A coisa mais importante não é o trabalho com os equipamentos, não é o trabalho com as máquinas, é o processo do conhecimento. Então, uma ferramenta muito moderna que a gente utiliza
e eu dou aula na pós-graduação, mestrado, doutorado, justamente nessa área de gestão de empresas. Eu dou uma disciplina, por exemplo, que é estratégia de empresas. E uma ferramenta muito importante é essa aqui, se chama BSC, é bastante conhecida, ela tem 4 perspectivas, que são a perspectiva financeira. Todas as empresas, antigamente, a perspectiva única era a financeira. A empresa só estava indo bem se ela tivesse lucro, se ela trabalhava sempre com a visão de uma perspectiva financeira. Ainda hoje, a gente vê alguns conceitos que, olha, não, a empresa está olhando a parte financeira, o único interesse dela é esse. Não é mais. Porque a empresa que se preocupa unicamente com a questão financeira, ela acaba. Hoje existe uma competição enorme e se olha basicamente 4 questões. A questão financeira, que continua a ser importante, e elas são iguais, por isso é que é balanced, é balanceado. Elas são importantes. A perspectiva dos clientes, a quem eles estão atendendo, e nós também temos clientes. Nossos clientes são os alunos, a quem nós damos aula, nós passamos conhecimento. São as empresas onde nós damos consultoria, nós desenvolvemos tecnologia e passamos para a sociedade, e é a comunidade em torno da qual a universidade está, na qual nós também passamos esse conhecimento. Todos sabem que aonde chega uma universidade, onde tem uma universidade, principalmente uma universidade pública, aquela região cresce, a estrutura cresce. Daí a importância da nossa universidade, porque a UF tem um processo de interiorização enorme. É talvez uma das universidades com o maior processo de interiorização em todo o estado. Então, quando nós vamos para o que nós chamamos hoje de polos da UF, polos universitários, naquela região há uma modificação enorme em pouco tempo. Há um crescimento da produção, há um crescimento da indústria, há um crescimento da cultura, há um crescimento de oportunidade para os jovens que podem entrar na universidade pública. É um impacto enorme que a universidade causa. Mas e ali, dos processos, como é que são os processos para você evoluir? A empresa tem que estar atenta a isso, nós também temos que estar atentos a isso. E o mais importante, do aprendizado e do conhecimento. É fundamental que as pessoas que estão envolvidas em todos os níveis, que eles tenham um processo de aprendizado e de conhecimento. Antigamente, as pessoas entravam num trabalho, em qualquer empresa, quando se formavam, se formou, pegou o diploma, eu sou profissional, seja qual for a área, e iria exercer a sua profissão a vida toda. Hoje não é mais assim. A pessoa, na maioria das áreas, em termos de 5 ou 10 anos, estariam obsoletos se não estivessem acompanhando os novos conhecimentos. Olhem para vocês mesmos e vejam como nos últimos anos vocês tiveram que se aprimorar, que aprender novas ideias. E essa é uma função muito forte, principalmente numa universidade, de qualificar o seu pessoal, que é isso que o SRH está fazendo. Então vamos falar do polo universitário de Volta Redonda. O nosso polo é o maior polo que a nossa universidade tem no interior. O pessoal não gosta que fale do interior, não. É fora da sede. Então, nós temos lá 3 unidades. A Escola de Engenharia, a Escola de Engenharia Metalúrgica de Volta Redonda, que é uma unidade antiga, tá? Com uma experiência muito grande. Ela começou junto com a universidade. Na época que a universidade foi criada, ela também estava sendo criada lá em Volta Redonda e depois passou para a UF. E era ligada ao Centro Tecnológico, do qual eu fui diretor várias épocas. Então, eu sempre tive um contato com essa escola e ela tem condições totalmente desenvolvidas com qualquer outra unidade. E as outras 2 que são extremamente novas. A Escola de Ciências Humanas e Sociais e o Instituto de Ciências Exatas, que é bem recente. E tem um polo universitário que coordena as atividades dessas 3 unidades. Então, hoje o que nós vamos ver, rapidamente, como estudo de caso, foi a correção dos rumos do polo universitário. O polo universitário, o reitor me chamou lá, vocês sabem, e o Roberto Salles sabe que eu não votei no Roberto Salles. Todo mundo sabe que eu não votei nele, porque eu era candidato, estava disputando com ele. Mas, e uma vez que eu pedi a eleição, voltei para fazer o que eu gosto, que é o meu trabalho mesmo. Professor, dar minhas aulas, comecei a fazer mais pesquisa, participar mais. Mas aí, as condições de Volta Redonda estavam com problemas das obras paradas, havia um desentendimento entre as pessoas e os processos do REUNE, de elaboração de concursos, estavam muito atrasados. Então o reitor me chamou e disse, olha, você precisa ir para Volta Redonda, só que eu sou de Niterói. E quem mora em Niterói sabe como é Niterói. Tem
praia, tem os amigos e tal. E para Volta Redonda, para mim, seria algo bastante difícil. Mas aí o que o Roberto usou, foi, olha, você, na eleição, você tem aqueles votos enormes lá de Volta Redonda, aquela escola Volta Redonda, eles estão com problema lá, tem que ir lá ajudar. E aí nós fomos lá e eu acabei pegando um desafio, que seria certamente um desafio temporário, rever essas coisas. Então, o que a gente faz numa estrutura nova, quando a gente vai começar a administrar, não pode chegar e entrar com ação. Olha, vou fazer isso. As pessoas às vezes dizem, acontece muito, até em questões políticas. A gente vê no período de candidatura, política partidária mesmo, pessoas dizem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, a questão é como vai fazer. Dizer que vai fazer é fácil, a questão é como vai fazer. E toda vez que a gente assume um cargo, e alguns de vocês vão assumir nessa reestruturação toda, alguns cargos de chefia de departamento, de setor, ou do que seja, não é chegar e dizer assim, eu vou fazer isso. Não dá certo. A primeira coisa é um diagnóstico. Como é que eu vou fazer isso? Isso aqui é o que tem que ser feito. Qual é o objetivo? Definir os objetivos daquela parcela da organização, como é que eu vou fazer essa coisa? Então, antes da ação, vem um diagnóstico de qual é a estrutura e como é que você vai trabalhar aqui. Uma questão que é preciso considerar é a relação entre liberdade e organização. Vocês já ouviram dizer que tem locais que o tal chefe, ele dá muita liberdade para o funcionário e tal. Quanto maior a liberdade, melhor para as pessoas trabalharem. Mas quanto maior a organização, de ser organizado, ter processos definidos, ter horários, ter toda aquela estrutura, mais a coisa se desenvolve. E como é que é isso? Tem um chefe que vai mais para um lado ou para o outro? Não, depende das condições, depende da necessidade. Quando você está administrando, você tem que sentir a necessidade. A mesma pessoa numa estrutura pode ser muito rígida e numa outra estrutura ou num outro momento pode ser muito mais tranquilo. Então isso tem que pesar. O sujeito não é um chefe que faz de um modo ou faz do outro, não. Isso é uma variação técnica. Tá? Atividade meio, atividade fim. Na nossa universidade ou em qualquer estrutura, é importante saber o que é atividade meio e o que é atividade fim. Na nossa universidade, por exemplo, os órgãos administrativos, o próprio polo, como eu mostrei ali, ele é atividade meio, não é atividade fim. Aonde estão as atividades fim? Nas unidades, nos departamentos, nas coordenações de cursos, porque é lá que as coisas acontecem. O que a universidade faz? Ensino, pesquisa e extensão. Os órgãos, como eram antes os centros, e hoje são os polos, não faz ensino, não faz pesquisa, não faz extensão. Então essa é uma condição que eu analisei e vi que estava equivocada lá no polo de Volta Redonda, e daí vinha, talvez, uma das grandes dificuldades que a universidade tinha lá. A ideia, se vocês, as pessoas sempre colocam a gestão de cima, porque a gestão está por cima, né? Não, a gestão é por baixo, ela deixa os outros trabalharem e ela vai só administrando, vai só controlando aonde precisa mais, onde precisa menos, e tocando. E aí você tem os resultados. Este quadrinho aqui, dessa análise visual, ela serve para produção, para produtos, né? Para produzir uma cadeira, produzir uma indústria, né? Processo industrial, e também para o processo de serviços, quando você tem uma série de coisas para prestar o serviço. É um restaurante, uma coisa assim que as pessoas vão lá para terem aquele serviço. Ah, universidade, o que ela é? É indústria, é produção, é serviço? É serviço. Né? Eu dou um exemplo, às vezes, dos nossos alunos de engenharia de produção. Nós temos um curso de engenharia de produção em Niterói, na escola de engenharia, e temos um curso de engenharia de produção em Volta Redonda. São dois cursos diferentes. É terrível quando as pessoas querem pedir transferência de um aluno de um curso para outro. Os dois cursos recebem diploma da Universidade Federal do Fluminense. Os dois diplomas dizem que é engenharia de produção, mas os cursos não são iguais. A gente qualifica o engenheiro de produção em Volta Redonda para uma região industrial, para engenharia de produção de fábrica. Naquele sistema, como é que ele faz os processos para que os resultados sejam melhores, diminuindo o preço, aumentando a qualidade? Como é que trabalha aqueles processos ali para ter melhores resultados? Numa indústria, no chão de fábrica. Esse é o engenheiro de produção formado em Volta Redonda. Em Niterói é outro engenheiro de produção, ele é para serviços. Ele vai trabalhar num banco, vai trabalhar numa estrutura que presta serviço.
Ele trabalha muito mais com computador. Lá ele trabalha com equipamentos mecânicos, fábrica, etc. Então são dois cursos diferentes. Estou querendo mostrar as duas diferenças. Uma outra visão é a visão sistêmica. Essa é mais interessante e ela é como são duas faces de uma mesma moeda. A visão sistêmica, que a gente também tem que ter, é olhar o sistema como um todo. E o que é importante no sistema? Que são partes distintas que trabalham em conjunto, como uma organização, o que forma uma organização. Então, se a gente olhar a nossa universidade, por exemplo, ou qualquer organização, ela funciona de uma forma sistêmica para obter os resultados finais que vão impactar a sociedade. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade numa parte desse sistema. Estou mostrando ali um sistema generalizado, e ele é representado simplesmente por círculos, ou elipses, ou o que quer que seja, quadrados, e você tem esse modelo em que o importante são as relações, o que cada sistema faz para entregar para o outro. Se um sistema não funcionar bem, os outros também não funcionam. E é muito parecido quando a gente fala de uma organização, seja ela qualquer tipo de empresa, numa organização, há uma relação, existem teorias muito interessantes, com a organização do ser humano, do corpo humano, por exemplo, que é um organismo também, organização e organismo. Há uma relação. Nós temos sistema respiratório, sistema circulatório, que um se liga com o outro. Se um vai mal, atrapalha os outros todos. Então tem que haver essa harmonia. Então, qual é o objetivo que nós tínhamos? Quando eu vou para a Volta Redonda, qual é o objetivo? O que nós temos que fazer aqui? É importante analisar isso. E o objetivo é muito simples. Só tem um objetivo principal, que é o modo como o MEC mede as nossas universidades em termos de expansão. Nós temos uma obrigação, o reitor tem uma obrigação com o MEC, e a obrigação é simplesmente isso. O único parâmetro que o MEC usa é a quantidade de vagas que a universidade vai oferecer. O que ele quer? Ele dá os recursos, e botava muito dinheiro na universidade nesse período, principalmente com o projeto Reúne, dá os recursos para você contratar professores, para você contratar funcionários, e nisso eles não deram tudo que tinham prometido, dá o recurso para você construir, para fazer obras, para comprar equipamentos, para aumentar a estrutura de informatização, mas ele só quer medir uma coisa, o número de alunos. A nossa obrigação em Volta Redonda era passar de pouco menos de 1.000 alunos em 2009 para 4.800 alunos em 2012. Olhem o tamanho do crescimento. Isso é um exemplo do crescimento de cursos superiores em todas as universidades do país. Ou seja, o governo estava investindo muito para que nós atendêssemos a essa meta. E o reitor, quando me chamou, ele estava preocupado com essa meta na UF como um todo, e principalmente em Volta Redonda, porque as obras estavam atrasadas, as contratações de professores, os concursos estavam atrasados, e essas condições todas. Então esse era o objetivo principal. Agora, quais eram as metas? Quais seriam então as metas para atingir esses objetivos? Toda vez que a gente tem um objetivo, a gente tem uma série de metas. Primeiro eu faço essa meta, depois aquela, até chegar no objetivo final. Só que aqui, as metas eram paralelas. Você tinha que trabalhar em todas elas ao mesmo tempo. Quais eram essas metas? Primeiro, criação de novos cursos. Eu sabia que a gente não ia ter muito tempo, já coloquei aqui. Nesse período, desde que eu estive lá até aqui, nós criamos os cursos de graduação. O curso de matemática, física, química, direito e psicologia. Direito e psicologia não começaram ainda, mas os alunos já fizeram vestibular. Já temos os alunos para esses cursos. O curso de mestrado em administração, são dois cursos, um em administração, o outro em matemática computacional. E mestrado e doutorado em engenharia mecânica, tanto mestrado quanto doutorado. Então, com isso aí, vejam como já aumenta o número de alunos e a gente conseguiu vir para as metas do MEC. Realização de concurso para professores, eu verifiquei que nós tínhamos um problema que, devido a uma dificuldade de relacionamento, os concursos eram feitos em Niterói. Havia uma certa direção do polo, e as faculdades, a matemática fez alguns concursos para a Volta Redonda, a educação fez concurso para a Volta Redonda, ou seja, o candidato vinha, fazia o concurso em Niterói, e depois ia trabalhar em Volta Redonda, os aprovados.
Isso ficava muito... E o pessoal não queria fazer lá. Então eu coloquei isso como desafio para eles. Olha, eu sugiro que nós não usemos mais a universidade, a sede, para fazer concurso. Vamos fazer todos os concursos. Vocês têm condições ou não? Vamos ao desafio. Eu vou fazer, continuar do mesmo jeito. Se vocês me disserem que vocês não têm condições de fazer. Eles não quiseram dizer que não tinham condições. Então isso a gente mudou uma visão, porque colocamos o pessoal a trabalhar junto para se montar para fazer os concursos. E acelerou. Bastante. E a conclusão das obras, eu tinha um problema maior. Que a empresa se chamava Melo Júnior, essa empresa tinha ido à falência. E aí eles querem contratar outra empresa. Até hoje a UF tem dificuldade com esse problema do prejuízo que foi uma empresa que estava fazendo nossas obras lá, ter ido à falência. Quando cheguei lá, comecei a conversar com a empresa, a que está fazendo a obra do aterrado, terminando essa semana, eles estão entregando tudo pronto. Eles me disseram também que eles também já estavam planejando, porque falência em engenharia civil, planeja-se, tá? Falência não acontece assim não, eles não perdem nada. Eu não vou explicar aqui, que não dá tempo para explicar qual é a estratégia. Só que quando eu comecei a falar com os empresários, eles acharam assim, isso aí é um professor lá, de um jeitinho deles de enrolar. Eu tenho experiência enorme nessa área, eu dou aula disso no mestrado, no doutorado, eu trabalhei em empresas. Então eu consegui, vamos lá. Aqui estão as obras, aqui, essa foto não ficou boa aqui. Está mostrando ali a obra da Escola de Engenharia. Nós estamos fazendo mais 2 andares, né? A maioria de vocês conhece a Escola de Engenharia lá, e era a construção de mais 2 andares. E a obra estava parada, só eles tinham feito as 2 lajes, mas nem colocaram teto, nem as divisórias, nada, estava bem atrasado. Aqui é a obra do aterrado, é o outro campus, né? Nós temos um campus na Vila Santa Cecília, que é basicamente uma escola de engenharia, que é antiga e tal, foi remodelada. E uma outra que era só um outro campus, um outro terreno, e quando eu cheguei as obras estavam nessas condições aí. E seria impossível, e nós tínhamos que ter alunos novos entrando em março, e isso era agosto, né? E tinha que terminar até março, ou então íamos acontecer o que aconteceria, que é atrasar, que era a previsão maior, e aí ia ter que alugar containers, ou então alugar um outro local para botar as obras lá, porque o pessoal já estava, a segunda unidade, a Escola de Ciências Humanas e Sociais, estava dentro da Escola de Engenharia, criando um atrito enorme. Bom, então quais eram os obstáculos que nós tínhamos para fazermos essas coisas? Primeiro, esses conflitos generalizados, né? Quem viu muito isso foi o Paulo Traz, porque eu lidava muito com a direção do polo. Esse era o problema maior, veja, eu coloquei com letras maiores, e vai ser o objetivo da nossa conversa aqui. Relação com as empreiteiras, esse também era uma questão muito complicada, uma tinha a falência, as outras estavam atrasadas, e nisso aí ajudava a minha experiência administrativa. Relação com os alunos e uma forte oposição política. Eu vou só mostrar umas fotos sobre isso e voltamos para os conflitos. Isso aqui é uma passeata que eles fizeram lá contra o interventor que o reitor mandou para lá. E diziam, o tempo todo o tratamento comigo era um interventor. Vem para aqui um interventor. Foi difícil a situação. Aqui, nessa passeata, está dizendo, ó, diga não à intervenção no polo universitário da UF. Quer dizer, não existe intervenção. Intervenção é se tiver uma estrutura, uma unidade, por exemplo, tem um professor eleito para ser o diretor da unidade, e o reitor chegar e colocar uma pessoa lá e tirar. Isso aí está intervindo na estrutura que foi feita na unidade. Mas nesse início, todos são de cargos pró-tempore, né, designados pelo reitor. Tem que ser assim. E o reitor muda, tira um, bota outro, conforme a necessidade, até que se tenha uma eleição. Tem mais um. Aí os alunos me cercando, se vocês virem, eu estou ali no cantinho, no meio, ali embaixo, né? E aquela garotada em cima, e muito agressivos, né? Os alunos muito agressivos. Vocês, o pessoal que já trabalhou em unidade aqui, departamento, sabe como os alunos são agressivos, ainda mais com alguém novo, que eles não conhecem. Né? Meus alunos aqui gostam muito de mim e tal, embora os alunos, de um modo geral, não gostem muito, não. Mas os meninos estavam ali em cima de mim, com muita agressividade. Bom, então vamos tratar desses conflitos generalizados, que era o principal problema. Você não consegue desenvolver, nem fazer nada, se as pessoas não se entenderem.
Análise dos conflitos. Eu comecei analisando por que é que nós tínhamos esses conflitos. E foi fácil de entender a primeira coisa. Certamente que no futuro nós teríamos uma eleição para diretor e vice-diretor do polo. No polo, eu fui diretor de centro há muito tempo. No polo, o diretor do polo tem um poder enorme. É longe da sede, é uma cidade menor, e você é um diretor geral lá. Você tem procuração do reitor para resolver tudo o que for necessário. O diretor do polo tem essa procuração, assinar em nome do reitor, que o diretor de centro nunca tinha. Lá você vai, fala com o prefeito, ligar para o prefeito, quer falar com ele, mas na mesma hora falar com o prefeito. Tenta fazer isso aqui em Niterói. Não é assim, tá? Então, é uma estrutura. E aí, como ia haver essa eleição, teríamos 2 candidatos com chances da eleição. O diretor do polo e o diretor da unidade mais antiga. Então, começa uma briga, o pessoal preocupado com isso. Esse foi um ponto que eu detectei. O outro, divisão de poder. Porque o poder ficava concentrado. As pessoas ficam impressionadas com isso. Primeiro, a administração de recursos financeiros é feita pelo polo, como era feito pelos centros. Só que a gente dividia com as unidades e tal. Lá não dividia. Controlava até certo, quando estava iniciando. E o pior, eu detectei um interesse em criação de uma universidade do sul fluminense. Isso era coisa que corria solta lá, separada da UF. Né? E você conversava com um professor e tal, e ele dizia, não, isso aqui tem mais é que separar, ficarmos independentes de Niterói. Niterói só atrapalha a gente. Né? Os alunos pensavam nisso, todos eles pensavam. Um exemplo, no projeto daquela obra, tinha uma sala do conselho. Uma sala do conselho para um polo, sala do conselho nós temos aqui em Niterói, e é a sala dos conselhos, uma sala enorme para fazer conselho. Na minha primeira reunião de conselho, eu fiquei surpreso. Como é que era? Era uma festa. Na sala não podia ser os conselheiros, no polo, sempre foram um grupo de pessoas que ajudam o diretor a administrar as coisas. E não vai um montão de gente lá, não. Cheio de alunos, cheio de professores, um montão de convidados, 2 filas para sentarem os conselheiros, e o diretor do polo lá dava um show. Não, você não pode falar agora, você pode. Toda uma preparação para que não viesse a ser uma universidade. Tudo estruturado desse modo. Bom, eu já falei a relação com a sede, que achavam que era terrível. Tá? Os diretores diziam, olha, lá, falando dos órgãos, eu não vou nem citar os órgãos, aquele pessoal é muito enrolado e não serve nada. Só que eu conheço as pessoas aqui, não são nada de enrolados. Aqui também, as pessoas aqui em Volta Redonda, quando vem fazer as coisas aqui, esse pessoal é muito complicado. Então, uma relação difícil com a sede. Alocação de servidores também lá. No polo, a unidade nova não tinha 0 servidor. Todos os servidores estavam alocados no polo. Tá? Isso daria controle numa eleição, coisa desse tipo. Professores alocados no polo, professores que já deveriam ser transferidos para a unidade e outros que realmente não poderiam transferir porque a unidade ainda não tinha sido criada. E transferência dos conflitos para todos os níveis da organização. Esse conflito que havia entre os níveis de direção se propagava para todos os servidores. Né? Então, um servidor não conversava com o outro, porque se de um órgão não conversava com o outro. Aí criava uma inimizade, uma dificuldade muito grande. Essas eram as questões que precisavam ser resolvidas para que a coisa pudesse ser tocada. Se não resolvesse essa questão, não se conseguiria fazer nada. Então, definição de poder. O que é o poder? Nós temos 2 tipos de poder em qualquer instituição e ele se ressalta principalmente nas instituições públicas. O poder formal é o poder da caneta. É o chefe maior, ele realmente pode fazer o que ele quiser com aquela caneta. E outro tipo de poder, que é o poder efetivo, o poder real. Não é o poder que é dado por uma caneta nem por uma titulação. Mas é o poder efetivo, que ele vem do conhecimento que a pessoa tem, da informação, como é que você processa a informação, você conhecer o que acontece na instituição, competência e capacidade de negociação. É isso que dá poder em qualquer estrutura. É isso que dá poder na nossa universidade. É essas coisas. Então, se você está num cargo do chefe de setor, chefe de seção, chefe de departamento, em qualquer cargo, o que é importante são esses itens.
É isso que te dá poder, é isso que faz com que você consiga que o seu setor cresça e que interaja com todos os outros. Não é a caneta. A caneta sempre diz que faz, mas não faz. Porque as pessoas que trabalham contrariadas, que não estão imbuídas daquela atividade, da visão sistêmica, da visão de estrutura, não trabalham bem, não produzem bem. Então, nós montamos 10 ações para equilibrar o poder. Divulgadas? Não. A gente não pode divulgar essas coisas, mas você tem que ter isso no seu planejamento. Se você pegar ações e for discutir, tá? Você não tem já... Deixa eu terminar, vai lá. Puxa, tá bom. Então vamos lá. Reuniões. Primeira coisa que eu fiz foi uma série de reuniões e conversas com os funcionários. Eu não marcava a reunião. Se você marcar a reunião, olha, vai ter reunião e tal, não dá certo. E nessas reuniões, eu levantava o que são diretrizes estratégicas, que vocês já viram, né? Missão, visão e valores. Qual era a missão da universidade nos polos universitários? Por que a universidade, por que o governo estava colocando tanto dinheiro na UF, tinha aberto concurso para esses funcionários, tinha aberto concurso para eles, por que eles estavam lá? Eles estavam lá por causa da UF. O governo não teria colocado esse dinheiro se fosse uma instituição pequena, tá? Mas a UF, uma instituição tradicional, uma das maiores universidades públicas, recebeu esse recurso e contratou essas pessoas. Então eles estavam lá porque eles eram UF, não porque eles eram polo de Volta Redonda. Tá? Sem UF não haveria polo de Volta Redonda. E qual era a missão da UF? Era dar chance para jovens pobres entrarem para uma universidade pública, para eles poderem estudar, para melhorar, para dar apoio às empresas locais que teriam que contratar para a consultoria, ou gente de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou do exterior. Agora não, nós estamos trazendo cientistas para lá, concursos públicos, para professor titular, para professor adjunto, pessoas com treinamento no exterior, com uma alta qualificação nas áreas de física, de química, de engenharia, desse modo. Então, os funcionários passaram a se imbuir da missão deles também lá, da responsabilidade. Outra coisa foi o conceito de missão do servidor público na hierarquia dos órgãos da UF. Por quê? Ninguém também queria sair do polo. Os funcionários estavam, a não ser os da engenharia, antigos, estavam lá na engenharia, que não se entrosavam com os do polo. E os do polo se achavam superiores. Lembra da estrutura que eu montei aqui antes? O polo em cima e as unidades? Ah, os funcionários. Não, professor, eu ir para a unidade, não, eu sou do polo. Eu tive que explicar e passar para eles que no serviço público, todos nós somos servidores públicos. E nós estamos numa universidade, seja qual for o nosso tipo, para atender a sociedade. O nosso patrão não é o governo, o nosso patrão é a sociedade. O patrão são os nossos alunos, são as pessoas que participam dos nossos cursos de extensão. Esses são os nossos patrões. E quanto mais, e lembra do sentido de unidade fim, unidade meio? Eu digo, olha, as unidades acadêmicas, as escolas e os departamentos, são eles que prestam serviço direto. Nós aqui do polo, nós temos que facilitar a vida deles. Nós estamos abaixo deles. Quando eles pedirem alguma coisa, no serviço público, quanto mais alto você está, mais você tem que atender aos outros. Essa é a nossa missão. Passava isso para eles, eles mais ou menos entendiam. Isso aí mudou o tratamento que eles davam ao diretor de unidade. E também mudou a cabeça. Talvez seja melhor ir lá para a unidade, onde a coisa acontece. Eu considero a atividade fim, a atividade meio, que eu acabei de falar, e aí eu consegui fazer transferência de servidores do polo para as unidades. Tá? E aí passaram as unidades. Os alunos tinham 2 funcionários numa unidade menor. Eles não eram da unidade, eram do polo, eles estavam emprestados lá. Consegui passá-los para lá com a aquiescência deles. E a revisão do de polo, grande e forte. Havia uma estrutura que o polo tinha que ser grande. Tinha uma história que diziam que eu fui para lá, isso é a maior coisa, que eu fui para lá porque Niterói, que é a engenharia, por exemplo, de Niterói, estava achando que Volta Redonda estava crescendo muito, então eu tinha que ir para lá para acabar com aquele polo tão importante. Bom, eu expliquei que o polo forte, o polo só existia através das unidades. Se o polo só seria forte e grande, se tivesse as unidades unidas. Eles estavam brigando. O modo de crescer o polo era crescer as unidades. O polo não, o polo é só um coordenador. E aí eles passaram a absorver esses conceitos. Estou indo mais rápido por causa do tempo. Seja,
Proposta de realização de concurso pelo departamento de advocacia. Eu expliquei para vocês antes, eu já falei, lembra? Que eu disse, olha, nós temos que fazer os concursos aqui. E aí, quando eu entrei lá, a primeira coisa que aconteceu, o povo atrás não está aqui, eram os professores me procurarem aqui, os diretores de unidade, e diziam o seguinte, olha, ô Vânia, você foi para lá, mas olha como estão atrasados os concursos lá do polo. Vocês não vão conseguir fazer. Então eu queria que você me emprestasse 2 vagas e depois eu dou para vocês e tal. Prestar vaga nessa universidade? Como é que você vai fazer uma coisa dessa? A menos que tenha muita certeza. A administração anterior já tinha emprestado vagas e tal. Eu disse, olha, vamos ver e tal. Eu vou ver. Ah, mas se você consultar lá, eles não vão concordar. E aí eu usava isso como uma técnica administrativa. Eu disse, olha, estão me pedindo vaga lá, eu vou ter que dar. Vocês têm que fazer os concursos. Vai contar o pessoal para correr para o concurso. Paulo Traz pode contar como é que a turma começou a correr. Empowerment das direções das unidades. Eu comecei a dar poder para as direções das unidades menores. Passei a vir a Niterói com eles. Então, em todos os locais da reitoria que nós íamos, os 2 diretores estavam comigo e começaram a aprender a resolver os problemas aqui. E ver que Niterói não estava atrapalhando, que havia toda a boa vontade dos colegas aqui, apoio de todos os órgãos da reitoria. A gente começaram a dizer, não, eu sou o UF mesmo. Então, começaram a interagir. Hoje, os diretores vêm aqui e resolvem as coisas, não precisam que eu esteja junto. Né? E nem eu tenho que... Diminuiu a minha carga de trabalho. Agora, eles não fazem nada que o diretor do polo não saiba. Eu estou sempre ciente do que está acontecendo, os concursos estão fazendo, mas eles fazem. Então, isso foi importante. Processo de criação da nova unidade, SEX. Os SEX estavam já no Conselho de Ensino e Pesquisa e jamais passaria no Conselho Universitário, porque os diretores das outras unidades não estavam a favor. Ora, todos os recursos são divididos por 2 unidades. Se você passa a ter 3, os recursos são os mesmos. Vai tirar dinheiro da onde? O recurso vai direto para o polo e ia tirar das outras. Eles não podiam concordar com isso. O Conselho de Ensino e Pesquisa passou, estava tudo arrumadinho, a parte técnica. Mas quando chegasse na parte política no Conselho Universitário, e eu conheço o Conselho Universitário há muitos anos, não iria passar. Eu recolhi o processo, levei e mediei toda uma discussão. Eu digo, olha, eu sou só mediano, mas vocês têm que conversar com isso. Ah, não, mas esse processo tem que mudar isso, mudar aquilo. Então, vocês discutam aí. E o pessoal, isso também fazia os diretores se entenderem. Né? E aí refizemos o processo, ele veio, passou no Conselho Universitário sem nada, maior facilidade. Mas os diretores de Volta Redonda estavam todos prontos e preparados para defenderem. Caso alguém falasse alguma coisa contra, as pessoas de Volta Redonda, membros do Conselho Universitário, iam defender a criação da nova unidade. Transferência dos professores, aí eu pude transferir, hoje não tem um professor no polo, tá? Tinha cerca de 28, eu acho, todos estão nas unidades, e também os funcionários do polo agora é um grupinho pequeno. No outro dia eu brinquei, conversando até com a Jovina, eu distribuí os meus funcionários todos, tem pouquíssimo, mas eu fiquei com os melhores, né? São muito bons, é uma super equipe. E a Jovina me ajudou numa coisa que eu precisava muito, que a Elisa, que está aqui, ela me conseguiu uma psicóloga para trabalhar, ajudar os alunos, ajudar os funcionários. Isso é muito importante. Eu sempre tive esse apoio quando eu era diretor de centro, e aí agora lá também estou tendo, o SRH me ajudou nisso, como me ajuda numa série de outras coisas, você sabe disso. Interação de funcionários, professores e alunos de Volta Redonda continua. Essa questão de interação, quando os alunos estão chegando na universidade, a gente consegue também, com o apoio da UF, o ônibus traz os alunos de Volta Redonda aqui para eles se sentirem parte da universidade. Né? E os nossos professores, eventos daqui, professores daqui vão lá, vêm aqui, aumentei muito essa interação com a universidade. E ainda as obras que eu estou terminando, vou mostrar para você aqui as fotos, estou colocando aquelas 3 letras, tem em todo lugar, U, F, F, não tem aqui de concreto? Colocando lá também, entrou é UF. Lá hoje já não existe mais essa ideia de separação. Estão conscientes que eles são UF, estão orgulhosos de serem UF. Acho que aqui já é o último. Resultados obtidos. Primeiro, alinhamento estratégico. Bom, vocês estão fazendo questão de estratégia, o pessoal sabe o que é alinhamento estratégico. São todos os órgãos alinhados com os mesmos objetivos, sabendo o que eles querem fazer, o que precisam fazer, qual é a linha mestra da universidade. Como eles são parte da universidade, estão alinhados. Então, os diretores estão sabendo disso e tem uma colaboração enorme. Nós fazemos os concursos vestibular agora, e às vezes entram, não preenchemos todas as vagas.
Meu compromisso com o MEC, o compromisso do reitor, é de oferecer as vagas, não de preencher as vagas. Mas como cidadão e como professor, eu acho que nós temos que preencher as vagas. Então os meus professores vão nos colégios, vão nos cursinhos lá para vestibular, alertar, e olha, tem vaga lá para que mais pessoas se inscrevam e que a gente preencha todas as vagas. Estamos preenchendo. Revisão e alocação das turmas para a conclusão das obras. Esse foi um resultado sensacional, porque o pessoal brigava muito, estava apertado na escola de engenharia. Os alunos reclamando que as obras não iriam acabar a tempo, vieram aqui reclamar com o reitor, aí o reitor disse, olha, dá um jeito, aluga lá o que for preciso, e aí a gente começou a ver para alugar colégio, tá? Uma outra opção era alugar containers, para os alunos estudarem em containers, porque não cabia mais na engenharia. A engenharia agora estava fazendo um montão de obras e tal. E aí eu consegui, uma coisa que já estavam brigando, porque a Ciências Humanas pediu, eu preciso de tantas salas no próximo semestre. E a engenharia disse, está precisando dessas salas todas? Eu também preciso, não tem sala. Estava uma briga terrível, não ia ter. Se entenderam, a engenharia reviu a estrutura de salas, parou a obra do auditório para que servisse de sala de aula. A área de ciências humanas e sociais também cancelou disciplinas optativas, juntou turmas para que todos ficassem lá. Nós não gastamos um tostão que já estava autorizado pelo reitor para alugar containers ou então alugar uma sala, um shopping, uma coisa assim, ou alugar um colégio. Aliás, já estava em negociação com o colégio lá, para que algumas turmas tivessem aula nesse colégio. Nós não fizemos. Foi a contribuição dos professores, das coordenações de curso, dos departamentos e, é claro, dos diretores de unidade. Conseguimos resolver isso e as aulas começaram no semestre, todos dentro da engenharia, apertado, atrapalhando as obras, mas num perfeito entendimento. O que eu disse que as pessoas se entendendo e sabendo qual é o objetivo da universidade, todos contribuem. Enfraquecimento da oposição, a oposição continuava lá, mas ficou fraquinha, isso nos trouxe um resultado na reeleição do reitor. O polo, a contribuição dos votos para a chapa do reitor foi enorme. Claro, o reitor ficou satisfeito, nunca satisfeito com o resultado desse, mas principalmente nós, porque mostrou-se uma união da instituição. Quando você tem aquela divisão, uma coisa não está unida. Quando o pessoal vota maciçamente numa chapa só, né, mostra que eles estão entendendo a necessidade e a estrutura da universidade, entendendo aquilo que é melhor para a universidade. E apoio total da comunidade no desenvolvimento das obras. Eu passei a ter os professores ajudando a fiscalizar as obras. Né? O próprio pessoal de Volta Redonda, como fiscal da obra, levantando, informando, tudo. O que antes era uma agressividade, quando eu cheguei lá, disse, essa obra não vai acabar. Alguém disse uma vez, numa reunião, aliás, o Giovanni é um interventor. Então, se essas obras não terminarem, nós vamos continuar com o problema aqui. Ele vai embora para Niterói, satisfeito, porque não acontece nada, porque aqui não fez. Né? Então, essa coisa mudou. Eles passaram a ajudar na obra, a ir lá, ver, se incentivar. Eu também mostrava a obra e tal. Bom, recuperação do atraso dos concursos. Hoje nós estamos em dia nos concursos. Tá? Todas as vagas de 2009, ainda tinha vaga de 2009, 2010, foram usadas e estamos usando as vagas de 2011 e continua fazendo concurso. Recuperação das metas do Reúne. O Reúne que vem aqui, chama a gente, já ouviram falar disso, chama a gente para conversar e mostrar como é que estão as metas. A minha última reunião de metas, eu sempre venho com os meus diretores junto. Aí sentamos lá com a Miriam, olha, está aqui, nós estamos atendendo totalmente as metas do Reúne. Ou seja, o polo de Volta Redonda, que era o mais atrasado, é um dos que está hoje em dia. Nós não estamos prejudicando a universidade. Tem uma diferença lá de 22 vagas, 22 ofertas de vagas menos. 22 não, nós estamos com 300 e tantos negativos. E a última coisa que eu queria falar, confirmação, e principalmente para mim, da competência e da capacidade dos servidores públicos da UF. Eu fui para Volta Redonda, não levei as pessoas daqui, os servidores que eu conheço, que já trabalharam comigo. Cheguei lá, peguei um pessoal todo desconhecido, todo desconfiado de mim, muito desconfiado, e hoje
equipes fabulosas. E tudo isso que a gente conseguiu, bom, estou aqui dando palestra, redonda e tal, porque deu certo. Se não der certo, eu não estava. Mas não fui eu que fiz. É aquela equipe de funcionários, e todos vocês veem meus funcionários vindo aqui fazer uma coisa ou outra, que foram sensacionais. Só precisaram de entender qual era a missão deles, qual era o objetivo deles. Se agarraram a isso, e a gente tem hoje um grupo de funcionários lá sensacional. Está aqui, de novo, aquela questão, gestão não faz nada, eu não trabalho lá, gente. Eu vou lá, sento e falo com as pessoas. Se alguém diz, eu estou só conversando. Conversa com um, conversa com o outro, fala com um, fala, vem aqui, bate papo com ela, né? Probleminha lá, a gente conversa assim. Quem trabalha mesmo são os funcionários. Quem trabalha mesmo são os professores. E estão trabalhando e trabalhando muito. A gente só conseguiu isso porque aquele time trabalhou. E trabalhou mesmo e continuou trabalhando. Hoje é sexta-feira, eu estou aqui. Em geral, às sextas-feiras eu estou aqui. Porque eu dou aula, né, na sexta-feira, na parte da manhã. Hoje não dei, nós estamos lá com a Semana da Engenharia e tal, não tivemos aula. Mas eu trabalho assim, o pessoal está lá trabalhando, o pessoal está lá preparando concurso para fazer na segunda-feira, a atividade está correndo, porque essa turma trabalha e trabalha muito. Quando se diz que servidor público, né? Não trabalha, não é a realidade nossa. Tem lá um grupo pequeno que às vezes não trabalha muito, mas a maioria, a grande maioria, e praticamente a totalidade, trabalha muito mais do que o que seria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Nem sei só. Isso aqui é a obra da engenharia, vai mostrar como é que ficou. Tá, e agora aqueles 2 andares superiores são os novos andares, estão prontos. Já mudamos os professores para o 3º andar e ainda falta para o 4º andar também, que está atrasado por uma questão de informática. Ficou muito bonito o prédio, está pronto, né? Vai, mais um. Aí uma lista do lado, são aqueles 2 andares de cima, estão prontos, sendo utilizados. E esse que eu cheguei lá estava assim, era essa a estrutura que tinha que fazer. Agora está assim, está pronto, bonitinho, tem mais outra foto, eu acho, a vista de lado, os prédios já estão ocupados também, e essa luta para ver se o Lula vai lá inaugurar. Eu queria muito que o Lula fosse, porque é uma obra grande. Aí os jardins, estão fazendo jardins com os bancos. Entre os bancos temos esse jardinzinho. Tá? E agora, aqui é outra vista de frente. É isso aí. Tá bom. Muito obrigado, então. Bom, agora vamos abrir para perguntas do professor Wagner. Quem vai ser o primeiro a fazer a pergunta, por favor. Claudete, do nosso Serviço de Prevenção e Apoio Sociofuncional. Não é nenhuma pergunta não, professora, mas assim, a questão de desabafo, eu acho que para a gente aqui também estar refletindo, né? Eu sou psicóloga do Serviço de Prevenção e Apoio Sociofuncional e tive a oportunidade nesse ano de estar visitando alguns polos do interior. E assim, né, não diferente do que o professor colocou, né, o que nós temos encontrado de servidor, que veste mesmo a camisa, que procura dar o melhor de si, né, para a UF, isso tem sido muito forte. Mas o que eu fico pensando é, até mesmo a partir da realidade que a gente tem hoje na UF, de prestadores de serviço, e aí quando a gente encontra, né, dentro da nossa instituição, servidores que têm uma determinada carga horária e tem um valor, né, de vencimento, e tem aquele prestador que trabalha tanto quanto o nosso servidor, e trabalha até mais, e tem uma diferenciação no salário, e hoje a gente está aqui, nesse seminário sobre, enfim, né, gestão de pessoas. Eu fico pensando como é que é, e hoje, né, pensando no nosso eixo de discussão, né, relações humanas no trabalho e política nacional de saúde do servidor e relações interpessoais, como é que é para a gente estar pensando e estar cuidando dos nossos servidores nesse sentido, porque é uma diferença que existe. A gente sabe que tem polos, que existem conflitos sim, né, entre servidores, entre prestadores. Então, como é que a gente está cuidando? A gente está tendo esse olhar, porque esse é o nosso primeiro seminário, né? E aí o senhor colocou, nós recebemos muitas vagas, mas assim, os recursos, de repente, para estar cuidando, inclusive, dessa questão da mão de obra, têm sido os recursos suficientes?
Né? Então, assim, para a gente estar refletindo junto aqui, porque é um questionamento, né, que a gente está sempre fazendo dentro do setor, que a gente sabe que hoje os recursos para essa questão de mão de obra, eles de repente não estão sendo tão suficientes, porque se tivessem, não teria essa diferença, não teria tanto prestador, e não aqui desmerecendo o prestador, não é isso que eu estou falando. É mais para a gente estar refletindo sobre essa política. Como é que é pensar uma política dentro de uma universidade que tem, né, essa coisa híbrida, né? Então é mesmo nesse sentido para a gente estar junto pensando. Olha, eu fico muito satisfeito ela estar colocando essa questão, porque essa é uma questão que não é um problema da nossa universidade, acontece em todas as universidades públicas, mas que é uma questão realmente muito séria. Quando a gente olha as coisas que nós, servidores públicos, temos e olhamos o resto da população do país, que trabalha nas empresas privadas, é uma diferença enorme. E nós podemos ver isso aqui, dentro da própria universidade, com esses prestadores de serviço. Nós temos todo o direito, toda a facilidade e temos os problemas dos prestadores de serviço. Que não tem... A gente procura, em todos os órgãos onde eu administrei, né, porque eu sou basicamente professor, mas de vez em quando na universidade a gente tem que fazer a parte administrativa, a gente tem alguma experiência, trabalhamos com isso. Tanto quando era no Centro Tecnológico, quanto lá no Polo, a gente procura tratar os prestadores de serviço exatamente do mesmo modo que os servidores públicos. E há um consenso geral, todos fazem isso, né? E alguém que chegue e veja prestador de serviço e veja servidor da UF, não identifica quem está prestando serviço, se é um prestador de serviço ou se é alguém de fora. Quando nós teve o dia da Mulher, né? Fiz um cartãozinho lá e distribuí com flores para todas, foi para todas, até o pessoal da empresa que presta de limpeza, né, e tal, todas, são todos iguais. Então a visão que o meu pessoal tem lá em Volta Redonda é de total igualdade, e todos lamentam as dificuldades que essas pessoas têm, às vezes com atraso de pagamento e tal, e isso é uma questão que a universidade tem que procurar trabalhar. E somos todos nós contribuímos para isso, fazendo exatamente o que você fez aqui, ressaltando esse problema que a gente precisa caminhar. Agora, não recebemos o número de funcionários que o Reúne prometeu, não. Uma coisa que eles estão devendo. Professores, eles deram, dentro dos prazos, dinheiro para obras, tranquilo, deram. Agora, não tem, no finalzinho eu estou sem dinheiro, mas isso se resolve, dentro da universidade eles têm, vamos pagar tudinho, fechando as obras, mas os recursos que vieram para obras, veio muito recurso. Agora, para professores, está indo direitinho, depende também de nós, fazemos concurso nos prazos. Agora, servidores, não, é um problema sério, tenho discutido isso muito com a Jovina, e a realidade é que o que ela pode fazer, pode, mas não pode fazer muito, porque na sede está pior ainda. Cada um de vocês deve se sentir assoberbado de trabalho, porque a universidade está mais do que dobrando de tamanho, a universidade está crescendo enormemente, mas nós temos o mesmo número de servidores para atender ali dentro da reitoria. Você chega no DCF, por exemplo, está todo mundo apertado, na Superintendência de Recursos Humanos também, tá? No outro dia eu brinquei com a Jolina, você está tão apertado em funcionário, mas você que passa o funcionário para os outros. Pois é, professor, eu só tenho que passar para os outros e eu aqui estou apertado. Quer dizer, a universidade como um todo, em todos os órgãos estão com uma deficiência enorme. São os funcionários que nós teríamos, que seria talvez o bastante, para a universidade que nós tínhamos há 16 anos atrás, né? Há 8 anos atrás. E não porque nós temos hoje, esse crescimento enorme. Então, todos ficam muito assoberbados de trabalho, e aí é que entra os prestadores de serviço em condições lamentáveis. Então, professor, a Leaci está inscrita. Pessoal, novas inscrições ainda estão abertas. Eu queria saber, assim, porque a construção das propostas hoje, né, vão pegar esse eixo das relações humanas no trabalho, que é o tema central do nosso encontro de hoje. E aí a gente viu antes a questão da ética e a gente viu a questão da saúde, que na verdade você tem as relações interpessoais permeando a vida do trabalhador na instituição e que obviamente acaba desaguando nas questões de saúde. E
e faz com que a gente pense sobre todo esse complexo, esse conjunto de coisas. Uma coisa que me chamou a atenção na sua apresentação foi a questão dentro dessa lógica do conflito, a questão da hostilidade. Como é que você venceu nesses primeiros momentos lá, né, assim que chegou e percebeu essa hostilidade? Porque eu não sabia dessa visão da questão da intervenção, isso eu não sabia. Conhecia os conflitos, conhecia os problemas, porque, como vocês falaram, né, isso sempre acabava, de alguma maneira, interferindo na nossa relação daqui da sede com o polo. Mas essa coisa da intervenção, isso eu não sabia. Como é que foi vencer esse primeiro momento? Se isso interferiu na lógica daqueles 10 passos lá? Como é que foi? Se precisou primeiro vencer essa hostilidade para depois encaminhar aqueles 10 passos? Ou se aquilo veio junto e uma coisa foi desaguando na outra? Enfim, como é que foram esses primeiros momentos? E a saúde disso, né? Por isso que eu até falei da questão da saúde. A saúde do coletivo, não necessariamente a saúde física, mas a saúde do coletivo, como é que se deu em relação a isso? Foi difícil. A questão é a seguinte, foi um processo interativo. Você vai avançando gradualmente numa área e aí vai vendo os resultados. E os resultados aconteciam de vez em quando você vê, puxa, isso aqui está dando um ótimo resultado. A relação ali que eu tinha com a hostilidade dos alunos, não podia fazer nada. A única coisa que eu raciocínio, a única coisa que eu posso fazer aqui é mostrar a obra crescendo, a coisa avançando, porque o aluno, na realidade, na estrutura da universidade, o aluno ele é jovem e ele não é muito perspicaz em coisas de vida. Então o aluno, ele faz aquilo que os professores dizem. Quando eu tenho as pessoas, olha, fulano é um professor muito bom, porque ele tem o controle dos alunos. Eu fico muito triste. O professor que tem o controle dos alunos não é correto, porque é uma covardia quando a gente entra numa sala de aula e encontra os jovens ali e o que você diz eles querem, eles estão ali a fim da verdade. Você tem total, devido à experiência, à inteligência e o conhecimento acadêmico e a diferença entre professor e aluno, quando você entra na sala ele tem que te respeitar e tal. Isso é uma covardia, você faz o que você quiser na cabeça dessa garotada. Tá? E aí, eles acreditam naquilo. Eu discuti na época até de eleição lá, que tinha um debate, né? Eu dizia que era uma tristeza, porque as pessoas falavam mentira na eleição. Então, um jovem entra numa universidade em busca da verdade. E aquele professor que ele admira e que se sobrepõe a ele, fala uma mentira, tá? Porque tinha muita eleição, tinha muita mentira. E aí alguém diz, mas por que nós não fazemos a mesma coisa? Não é do nosso feitio. Mas então os alunos, eu não podia fazer nada. Só eles vendo os resultados é que poderiam ocorrer. Mas os professores não, os professores logo começaram a mudar e a ver que as coisas estavam andando. Aquela ideia de que eu fui para lá para prejudicar as obras, que as obras não iriam sair, também. Quando chegou na época que ia começar o semestre e a obra não estava pronta, lembra que eu falei que eles se reuniram lá para ajudar? Eu fui falar com a Assembleia, né, o colegiado da unidade cuja obra estava saindo, a obra deles. Quando eu cheguei lá, as 3 obras estavam andando em conjunto. Eu disse imediatamente não. Eu quero primeiro uma, depois a outra, na sequência. Eu quero um prédio pronto. Esse prédio já foi até inaugurado, o ministro foi lá, o reitor também. Quando eu tive que dizer a eles que eles não iriam poder mudar no próximo semestre, no início, que iam mudar depois, um dos professores que tinha sido mais veemente, quando eu acabei de falar, evidentemente, não vai ligar e tal, e eu dando informação, que é importante passar informação para as pessoas. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Aí, o sujeito que mais tinha me chateado, me aborrecido, pediu para falar. Quer dizer, aí você se prepara, o que ele vai falar? Ele disse, professor, o senhor sabe que eu tenho sido mais crítico com essa questão da obra e com a sua administração. Mas eu queria dizer que eu sou crítico quando precisa ser crítico. Mas também eu sei dizer que eu estou vendo a obra andar, estou vendo o esforço do senhor está olhando a obra toda hora e tal. Então eu queria dizer que está ótimo, que atrasou, mas agora eu tenho certeza que logo nós vamos para lá e tal. Para mim, isso foi uma surpresa, foi um momento que eu disse, puxa, realmente nós estamos avançando.
Tá? Então a coisa vai interagindo, mas aí você vai vendo que as pessoas estão absorvendo aquelas ideias. Né? Mas é preciso passar as ideias, é preciso discutir. Mais um. E aí também a interação, professor dando aula de disciplinas da outra unidade. E eles sempre vêm falar comigo. Olha, eles estão querendo que eu dê essa disciplina assim. Não, calma, vem cá. Vocês podem fazer isso, faz um esforçozinho e tal. Aí eu convenci. E toda vez que os diretores de unidade, principalmente que brigavam entre si, tinham que resolver alguma coisa, tinham algum problema ruim, eu dizia, não, deixa que eu resolvo, passa para mim. Quando era alguma coisa, ele dizia, não, fala lá com outro diretor, se entendam lá. Ou seja, as coisas boas eles iam fazer. O que era ruim, podia vir para mim, que eu era o diretor, não tem problema. Tá? É só uma questão de informação, de unidade de interior e unidade fora da sede. Eu não sei se o senhor sabe, mas até pelo que o senhor comentou aqui, que esse termo surgiu na construção do nosso Plano de Desenvolvimento Institucional. Porque de 2003 a 2007, o Plano de Desenvolvimento previa 4 áreas estratégicas. No de 2008 a 2012, eu fiz parte da construção tanto de um quanto de outro, nós incluímos uma 5ª área estratégica que foi interiorização. E aí, pensando nas unidades do interior. E quando a gente estava consolidando o trabalho, a gente teve uma reclamação. Sabe de quem? Oriximiná. Nós estamos fora, vocês estão nos excluindo. E aí, nós passamos então a chamar unidades fora da sede, por causa do Oriximiná. É só uma informação. Porque quando o senhor fala assim, não, porque eu não gosto do nome unidade, porque foi uma discussão danada disso. Então, no sentido que o termo surgiu e está no plano de desenvolvimento por causa de Oriximiná. Oriximiná, bom, eu estou na universidade há muito tempo, né? Muito no Conselho Universitário, no Centro de Pesquisa, as discussões sobre Oriximiná. Vocês sabem que as pessoas às vezes queriam acabar com o Oriximiná. Oriximiná é um ouro que essa universidade tem e desconhece. A Oriximiná tinha que ser muito mais utilizada, quer dizer, receber muito mais apoio. E tudo tem a questão financeira. A universidade ela não pode dizer assim, eu sou uma universidade, só pode vir dinheiro do governo federal. Tá? Eles têm que pagar, claro que o Estado tem que cuidar da educação. Mas a universidade, ela é muito rica de conhecimento. Lá em Volta Redonda, nós estamos dando uma série de apoios à prefeitura local, por exemplo, nós estamos criando lá um museu de ciência. Aquele museu de ciência não tem a casa da descoberta aqui? Esse tipo de coisa estão sendo criado lá em Volta Redonda. Não pela UF, mas pelo governo local, né? A prefeitura. E aí, eu cheguei lá, o prefeito pediu para fazer isso, então, que eu disse assim, olha, a UF não entra com dinheiro, mas eu entro com o que é importante para vocês, nesse caso, com conhecimento. E aí coloquei os professores à disposição, os professores foram com uma comissão visitar no Brasil inteiro esses tipos de museus, né? Porque lá, naquela região toda ali, quando precisa a escola de segundo grau levar as crianças para ler alguma coisa, tem que trazer ou para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Na região não existe isso. Então é importante que aquilo exista. O prefeito disse, olha, isso aqui vai ser muito fácil. Com o apoio tem alguns colégios lá, até a universidade particular, dessas estruturas, e da UF principalmente, porque a UF tem um nome, a gente consegue recursos para isso. Mas para começarmos, a primeira coisa que precisa é uma coisa que custa caro, precisa de dinheiro. Eu preciso de um projeto arquitetônico desse museu. A gente vai dar o terreno, mas precisa de um projeto arquitetônico para conseguir os recursos. Tá? E não tem isso, custa caro a parte de arquitetura para fazer isso. Aí eu disse, olha, a UF pode ajudar. Eu dou o projeto arquitetônico de graça. O prefeito, a UF pode? Você disse que não ia dar dinheiro. Não, dinheiro eu não vou botar não, mas um projeto eu posso fazer. Porque eu fui diretor do Centro Tecnológico, ao qual estava ligada à Escola de Arquitetura e Urbanismo. Acertei com o diretor da arquitetura, olha, você pode fazer esse projeto com os alunos e professores. Na mesma hora, montamos um concurso, os alunos estão fazendo o projeto e a UF vai dar de graça o projeto arquitetônico para estimular os alunos, né? A arquitetura também não tem dinheiro, mas aí tem um órgão aqui que tem dinheiro, se chama Escola de Engenharia. Fui lá na engenharia, né? Escuta, nós temos que dar um prêmio para os alunos aí, eles estão dando, a engenharia está dando um prêmio de R$3.000
para o primeiro projeto, 2 mil para o segundo e R$1.000 para o terceiro. E nós vamos entregar para a Prefeitura de Volta Redonda 3 projetos da UF gratuitamente. Ou seja, nós não botamos dinheiro, mas nós botamos o conhecimento e a inteligência, que é isso que a universidade tem. E isso precisa ser distribuído para a sociedade. A gente não pode ficar fechado. Uma universidade ficar fechada, não contribuir dando consultoria para as empresas, não contribuir dando curso para as empresas, essa universidade ela vai ficar em torno dela mesma. Ela não vai ver quais são os problemas que as empresas têm, como é que nós podemos ajudar. A empresa privada, sim, é isso mesmo. Nós temos que ajudar. A UF tem que participar. E isso custa dinheiro. Por que nós vamos fazer de graça? Nós temos que cobrar essas coisas. Então, a universidade que não contribuir, e o serviço público precisa de recursos. Ficar só, não, deixa o governo dar o dinheiro. Não, a universidade tem um recurso que é valioso. E eu falei por causa de Oriximiná. Oriximiná, poucas universidades têm o que nós temos. Um campus dentro da Amazônia. Os americanos e os estrangeiros vêm aqui e fazem pesquisa. Eles vêm muitas vezes naqueles grupos de missionários, tem ali os cientistas, e eles pesquisam a fauna e a flora, principalmente a mais rica do mundo, que é a da Amazônia. Tá? E nós temos uma universidade lá, nós podemos abrir o jogo, olha, vocês querem fazer pesquisa? Vem fazer junto conosco, vamos preparar esse campo. E a UF está aberta mundialmente para quem quiser fazer pesquisa, só que só pode fazer pesquisa junto com o professor da UF. Tudo pesquisa aberta, controlada. Então não tem esse negócio de levar o segredo para lá. E o pessoal está em cima de vigiando. A gente também pode botar o nosso pessoal de segurança nacional junto com os nossos pesquisadores lá. Mas então aquilo ali é uma coisa que a gente hoje, todo mundo conhece o captopril. Todo mundo conhece o captopril. Aquele é o remédio, vem do DNA de animal da Amazônia, de cobra da Amazônia. Como é que esses caras descobriram isso? Desenvolveram, patentearam e o Brasil paga royalties por isso. Então, nós temos uma riqueza da UF, que é lá na China. Gente, então vamos dar início à consolidação dos trabalhos de hoje, tá? Vamos tentar. Aqui não está tudo apagado aqui, não sei o que houve aqui. Então vamos lá, vamos para o plano tático, onde a gente vai consolidar as ações. Tá, então olha só. Primeira ação correspondente: redimensionar a força de trabalho, respeitando as competências, qualificação, tempo de atividade na função do servidor e a disponibilidade da instituição. Aí eu perguntei, não entendi essa disponibilidade da instituição. A gente tem o RJU que fala do desvio de função e a gente tem os cargos que definem as atribuições possíveis dentro dele. Então, assim, por exemplo, o cargo de assistente de administração ele tem uma lista de possibilidades de atividades que podem ser desempenhadas pelo assistente de administração. Mas, às vezes, eu trabalho em um determinado local que não preenche não esgota todas essas possibilidades. O que vocês pensaram? Está dentro disso, ou seja, respeitadas as atribuições previstas pelo cargo, ou para além disso, como uma proposta de discussão de... respeitadas as atribuições. Numa área, isso. Então, quando você fala disponibilidade
Quando você fala de disponibilidade da instituição, você está querendo dizer assim, a abertura, a possibilidade, quer dizer, a possibilidade do acolhimento disso. Uma outra pergunta que eu queria fazer. Redimensionamento da força de trabalho, ele cabe dentro desse tema de relações humanas no trabalho? Óbvio. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos partir dos planos operacionais, deixar o redimensionamento aqui para o final, enquanto a gente caça aqui. Vamos trabalhar os outros. Então, a ação 2, a ação 4 essa daqui, vamos lá, que está sem número aqui, 2. Ação 2, e aí a gente trabalha a ação, aprova a ação e em seguida as suas etapas. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos deixar o redimensionamento para o final, porque enquanto isso... Kátia, você podia dar uma ajuda aqui? Por favor. Então, vamos lá. A ação 2 que vocês propuseram foi ouvir as propostas dos funcionários referentes aos processos, às condições e ambiente de trabalho, saúde e segurança. Era isso? Isso é uma ação. Eu acho que assim, essa formulação, a ideia eu entendi, mas a formulação da frase, para mim, ela não se constitui como uma ação. Eu queria ouvir isso um pouco. Eu estou achando que a ouvir me parece mais um estado de relacionamento do que propriamente uma ação. Eu ouvi, não estou conseguindo me fazer entender. Identificar, talvez identificar, isso, alguma coisa assim, isso. Entendeu? Identificar as propostas, blá, 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 blá. Aí, para obter isso, você desdobra nas etapas. Pode ser assim? Então o foco de vocês é melhorar a qualidade das relações interpessoais na UF. Então, assim, será que a ação não é essa coisa mais guarda-chuva? E essa pesquisa é um dos desdobramentos, uma das etapas disso, ou uma das propostas de desdobramento para essa grande ação de melhoria das coisas. Não, nenhuma pesquisa tem por objetivo nada. Toda pesquisa tem o objetivo de você coletar informações e a partir dela você tomar algum tipo de atitude. Só a pesquisa. Alguma ação vai ser desdobrada. Então, não é nem avaliar a pesquisa, eu acho que deve ser consolidar os relatórios, porque aí você vai pegar todas as informações tabuladas, quantificadas, estatisticamente compiladas, e daí você condensar, consolidar um relatório e olha, é isso. A universidade, os seus trabalhadores estão dizendo que isso, independentemente de quais sejam os desdobramentos que venham a ocorrer a partir daí. Porque muitos serão os desdobramentos, não só a melhoria das relações interpessoais, né? Você vai mexer com toda... Acho que está muito amplo. Isso, está muito amplo. Olha só, eu entendo que assim, o meu papel aqui não é de interferir nas propostas de vocês, não. Então, assim, o que eu estou tentando fazer aqui é tentar só dar uma ajustada para tudo ficar muito claro, porque tudo tem que ficar muito objetivo, né? O que está me parecendo aqui? Que essa pesquisa, embora muito interessante, porque vem ao encontro de um monte de coisa que está se planejando também, né? A questão aqui é que vocês estão misturando muitos aspectos, e eu não sei se a gente dá conta disso. Então, por exemplo, você falar sobre levantar, pesquisar junto aos servidores todos, profissionais todos que atuam, a força de trabalho da UF. Quanto a questões de condições e ambiente de trabalho, você está focando sobre um aspecto. Então, você levanta com uma certa tranquilidade. Agora, condições de trabalho, processos de trabalho, levantar propostas referentes a processos de trabalho, você imagina, processo tem a ver com fluxo, que tem a ver com
Será que essa pesquisa dá conta de misturar as duas coisas? Eu tenho a impressão de que vai ficar muito confusa essa pesquisa. Gente, vamos dar uma lida aqui para a gente poder fechar? Vamos lá. Consolidar e analisar os relatórios para a elaboração de propostas de desdobramentos, é isso? De maio a julho. Fechamos isso daqui, gente? Os produtos e resultados esperados a partir dessa ação são a melhoria das relações interpessoais. Exclusivamente isso. Okay. Próxima ação. Criar e implementar ações de saúde e segurança do trabalhador na UF. Que tal aprimorar? Porque já existem ações na UF, né? Implementar, mas não existem? Não, acho que você está falando genericamente, aí acho que é só aprimorar com outras ações, mas já existem coisas. Mas implementar, Márcia, parece que você não está fazendo nada hoje. E não é verdade. Não, mas implementar, você vai botar em ação algo que você está implantando. E você tem coisas acontecendo nessa área de saúde. Você vai aprimorar. Não? Mas então você bota aqui no modelo iniciais, entendeu? Porque senão fica parecendo que a gente nunca faz nada. E não é verdade. Então, envolver os gestores na execução relativa à demanda de saúde. As demandas de saúde pode ser envolver os gestores na execução relativa às demandas, pode ser assim? Acabamos essa. Agora vamos para a ação 4, penúltima ação, pessoal. Promover a transparência e a impessoalidade na gestão do SRH. Eu acho que isso daí, você tem certeza que isso é uma ação? Promover a transparência e a impessoalidade na gestão da SRH? É da SRH, que é a superintendência? Isso não é uma... Olha, fluxo de informação, eu acho que ela está lá naquela outra temática que é comunicação. Né? Então, acho que isso é uma proposta que casa lá. E acho que essa ação, do jeito que está formulada, então eu não estou entrando no mérito dela, estou dizendo da formulação. Me parece não ser uma ação com esse desdobramento. Parece que é uma estratégia, né? uma modus operandi da coisa, não é exatamente a ação. Bom, então eu posso propor que a gente retire isso e tente adequar isso lá na comunicação, tentar ajustar. Se isso não já... Olha só, se essa proposta aqui não estiver contemplada lá na comunicação, a gente insere. Se estiver contemplada, a gente já está lá, então não precisa repetir. Mas, de qualquer maneira, deste tema estratégico, a gente pode retirar? Vou escrever aqui isso, tá? Promover ações que favoreçam as relações interpessoais na UF. É essa ação? Divulgar os serviços prestados pelo SPSF. Se eu não me engano, isso está numa outra ação nossa, que eu não está alguma coisa do SPSF, divulgar os serviços, não é? Intensificar as ações já promovidas no SPSF, implantar novos projetos ligados à relação homem-trabalho. Promover ações que favoreçam as relações interpessoais na UF. Agora eu vou fazer do advogado diabo. Lembra que eu falei para vocês lá na história da pesquisa, que vocês disseram que o resultado esperado era a melhoria das relações? E aqui vocês colocam como ação promover ações que favoreçam as relações interpessoais. Então, aquilo está cruzando com isto. Primeiro ponto. Segundo ponto, somente essas ações aqui, somente essas ações dão conta essas etapas, desculpa. Quer dizer, só as ações vinculadas ao SPSF estariam dando conta da melhoria das relações interpessoais? Será que não há outros setores dentro da própria superintendência? Pois é. Então, para promover essas ações, entendeu o que eu estou perguntando? Integrar as atividades do SPSF com... Porque não necessariamente do SPSF, eventualmente você nem vai envolver o SPSF. Por exemplo,
exemplo, uma atividade de capacitação pode promover melhoria das relações interpessoais. Entendeu? E não tem a ver com esse PSF, né? Oi? Fala de novo, por favor. E aqui eu acho que a gente pode identificar outras atividades / etapas que deem conta, não só o SPSF, né? Implantar novos projetos ou implantar... Não, o problema não está no SPSF. A missão do SPSF é trabalhar com os conflitos, é trabalhar com as relações. O que eu estou dizendo é que não é só o SPSF que atua e corrobora ações que melhoram, que promovem a melhoria das relações. O SPSF, sim, mas não só. Então, quando você fecha no SPSF, você exclui os outros atores que também interferem nessa promoção. Isso, é alguma coisa que... Entendeu o que eu estou dizendo? O SPSF, sim, porque é a missão dele. Mas existem outros atores cujas ações também interferem nessa qualidade das relações interpessoais. Aí eu citei como exemplo. Capacitação também pode melhorar a qualidade da relação, das relações. Isso. Promover a integração, perfeito. Então, uma parte foi resolvida. A outra parte é com relação àquela primeira que a gente viu lá, da tal da pesquisa. Aí é que eu falo para vocês. Eu acho, minha opinião, aquela pesquisa, penso eu, poderia entrar aqui. Aquilo que está como ação de pesquisa viria aqui como uma etapa. E tudo que é decorrente dela ficaria aqui como uma etapa de ações que favoreçam as relações. A pesquisa é mais uma. Seria a primeira ação. O que vocês acham? Primeira etapa, desculpe. O que vocês acham? Poderia ser... As etapas delas ficariam misturadas, mas ela estaria com tudo que cabe. Isso. Mas a gente não colocaria nem aqui. Quer dizer, tudo que estaria embrulhada na pesquisa. Subentendendo que tudo que viesse em decorrência da pesquisa estaria dentro da etapa pesquisa. Pesquisa e desdobramentos. Pesquisa e desdobramentos. O que vocês acham? Aí a gente pega de lá e traz para cá. E aí morre enquanto uma ação isolada. Oi? Sai tudo. Porque ela morre aquela e aquilo que é ação vira uma etapa dessa ação aqui. Lá ficaria assim. Identificar e levantar junto aos profissionais as propostas de melhoria dos processos, as condições e ambientes de trabalho, saúde e segurança. Esta seria uma etapa daquela ação lá, de melhoria de não sei o quê. Isso aqui, que são as etapas dela, morreriam, porque estaria implícito aqui. Eu acho que eu entendo como coisas bem distintas. Mas espera aí. Produto e resultados esperados, melhoria das relações interpessoais da UF. Aqui, aqui, ó. E só por isso eu estou falando isso. Como vocês colocaram como produtos e resultados esperados a melhoria das relações interpessoais e só colocaram isso como único produto, eu não vejo muito... Então tem que mudar esse melhoria das relações interpessoais. O frio, umidade, o calor. Isso está claro. E essa pesquisa vai apontar essas informações todas. Se você com essa pesquisa tem por perspectiva melhorar as relações, porque você pretende melhorar as condições de trabalho, e com isso você acredita que você consegue acarretar a melhoria das relações interpessoais, essa pesquisa pode estar lá, porque lá a ação é promover ações que melhorem as relações. Esta é uma das ações que vocês acreditam, porque propuseram, entendeu? Então isso pode estar como uma etapa daquela proposta de lá. E aí com tudo que ela contemplar. Eu sei. Não entendi porque entendeu? funciona também. Mas você vai esvaziar É isso, ó. Ficaria aqui, ó. Do jeito que está aqui, eu levaria para lá, faria um corte daqui. Identificar / levantar junto aos profissionais as propostas de melhoria dos processos, as condições...
quê? Levantar junto aos profissionais as propostas de melhoria. Não tem essa frase aqui não. Eu botei. As propostas, as condições e ambiente de trabalho, saúde e segurança. Isto aqui iria para lá. E lá está como? Lá que está. Promover ações que favoreçam as relações interpessoais na UF. Quando a gente discutiu isso lá, a gente falou também em workshops, eventos. Sim. Mas aquilo está aqui, gente. Você está botando duas coisas iguais. Então não é melhoria nas relações interpessoais. Vocês acreditam que melhoria, porque aí não é o foco, entendeu? Porque se você bota como foco melhoria, não tem sentido. Você bota como ação lá, promover ações que melhoram as relações interpessoais e coloca uma dessas etapas em separado, não estou nem entrando no mérito do que seja, só estou dizendo que fica incoerente. Então aqui eu acho que se o foco é conhecer a saúde para poder agir sobre as condições de saúde do trabalhador, entendendo saúde em seu espectro amplo, aqui eu colocaria melhorar as condições, não, a qualidade de vida. Isso aí sim. Isso. Aí sim, porque aí vai interferir nas relações? Vai. Mas o foco é a qualidade de vida. Pode ser? Entendeu? Olha só. A ação é promover ações, promover ações, acho que é estranho, né? A gente tem atividades, projetos, sei lá, que favoreçam as relações interpessoais da UF. Como resultado, eu não posso esperar que seja melhorar e divulgar o trabalho da SPSF. Entendeu? Não pode ser esse o meu objetivo. Oi? O meu objetivo não é fazer essa divulgação. O meu objetivo é o que eu quero. O meu resultado é melhorar a qualidade das relações. Divulgação no trabalho é uma ferramenta, entendeu? É um meio pelo qual eu vou chegar no que eu quero. Eu não estou trabalhando para fazer a divulgação de uma equipe. Isso não é minha proposta. Minha pretensão. Minha, que eu digo não é de Leaci, não, tá? Minha instituição. A gente não trabalha para divulgar o trabalho de uma equipe. A gente trabalha para o resultado concreto, produto. Qual é o produto? É melhorar as relações interpessoais, é por aí. Então, o resultado que eu quero, o produto que eu quero na minha mão é o servidor feliz. Se relacionando muito bem, trabalhando muito melhor. É isso que a gente quer. Se passa pela divulgação do trabalho que a gente faz, ótimo. Não necessariamente não ser feliz, Mas se eu melhoro as relações, eu presumo que ele está feliz, né? Pelo menos eu contribuo para isso. Então, melhorar. Eu estou propondo o seguinte: intensificar programas que favoreçam a melhoria das relações interpessoais da UF. Pode ser? Porque já existem programas, né? Então a gente fechou o dia de hoje, gente. Muito obrigada.